meus pais se converteram na Igreja Presbiteriana Independente, não é? Então eu nasci no berço Presbiteriano Independente. Meu pai se tornou pastor da Igreja Presbiteriana Independente, então por isso eu conheci algumas igrejas presbiterianas independentes. Depois fui para o seminário, não é? Então me tornei pastor, continuei conhecendo algumas igrejas presbiterianas independentes. Mas hoje aprove Deus um dia histórico e vai ficar guardado no meu coração, vocês, aí IPI de Cardoso, porque é a primeira vez que eu prego casado. Né? Então é uma alegria muito grande. Eu já pude compartilhar com vocês no meu no WhatsApp, no grupo da igreja, algumas fotos. Por incrível que pareça, tinham mais, algumas selecionadas apenas. Quem sabe futuramente, né, já ficou o convite aí, já passei para o conselho em breve, assim que organizar a casa lá, fazemos um culto, lá onde eu moro, né? Aí vocês podem ver as outras fotos. Mas aprove Deus que eu casasse em Votuporanga, e é o primeiro momento, sem sombra de dúvida, para mim, é histórico, porque eu tenho a oportunidade de pregar na condição de casado. Né? Então eu quero dizer para vocês, desde já, há pouco tempo chegando aqui em Cardoso, embora há muitos anos atrás eu estive aqui, né, quando meu pai era pastor em Votuporanga, então já conheço vocês de longa data, bastante tempo, né? Já falei isso para vocês, eu conheci a Magda e a Maristela em 1994, num acampamento em Santa Fé do Sul. Eu tinha 18 anos, e elas deviam ter mais ou menos essa idade, se eu não me engano, elas são mais ou menos da minha idade. Então ali eu já pude ter esse primeiro contato com a IPI de Cardoso, né? Me lembro muito bem disso. Depois outros contatos nós tivemos, e aprove Deus que eu voltasse para o presbitério, e aprove Deus que na condição de casado, primeiro sermão, não é? Eu pregasse aqui na IPI de Cardoso. Então certamente é histórico, guardarei no meu coração, e eu tenho um carinho muito grande por esse momento, e quero dizer também que um carinho muito grande por vocês, membros da IPI de Cardoso. Né? Louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs, que continuam firmes aqui, servindo a Deus nesta igreja. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. O horário estendeu um pouquinho. Depois eu quero passar para vocês no WhatsApp o nosso esboço da nossa reflexão. Eu vou tentar ser um tanto quanto breve aqui na nossa reflexão. Penso eu que é oportuna para os dias que nós estamos vivendo. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo número 24. Antes da leitura, eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu recebi o convite para voltar para o presbitério, eu morava em São Paulo, e eu disse assim, pensei comigo, e só Deus conhece os nossos pensamentos. Falei, Senhor, eu vou para lá, eu quero me casar. E se for da sua vontade, eu quero casar com uma moça do interior. Embora eu sou de São Paulo mesmo, nasci na capital de São Paulo. Mas eu coloquei isso no meu coração, eu quero casar com uma moça do interior. Já estava lá há 12 anos em São Paulo, depois do tempo de seminário. Então, até cheguei a pensar que seria de Votuporanga, porque a minha família já está lá há 25 anos em Votuporanga. Mas Deus ouviu tão bem a minha oração que preparou uma moça de Cosmorama. Né? Eu tive o privilégio de ir lá em Cosmorama, amei a cidade. Eu tive a oportunidade, no tempo de seminário, ficar 3 meses trabalhando numa IPI chamada IPI de Uraí. Depois vocês pesquisam lá, vocês vão ver a cidade, um pouco da história da cidade, que também é uma cidade menor,
muito parecido com Cosmorama. E eu estive lá com a Karina em Cosmorama para visitar a mãe dela, e eu falei assim: Karina, isso aqui me lembra Uraí. Eu gostava, amava. Chegava sexta-feira, nós íamos para Uraí, ficava lá sexta, sábado, domingo, na folga do seminário, amava Uraí. E quando eu cheguei em Cosmorama, eu falei: meu Deus, o Senhor ouviu mesmo a minha oração, porque eu chego lá em Cosmorama e acho uma delícia, né? Então, Deus ouve mesmo as nossas orações. Estou muito feliz de ter conhecido a Karina, da cidade de Cosmorama, minha vizinha lá em Votuporanga. Vamos ler a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus, versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Por isso eu vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: com que comeremos, ou com que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continuamos na Tua presença. Nós agora nos submetemos, ó Deus, em nome de Jesus, à Tua palavra. Queremos voltar, ó Deus, os nossos pensamentos cativos, 100% à Tua palavra. Cremos, ó Deus, na inspiração da Tua palavra. Cremos, ó Deus, na ação do Espírito Santo, que tem esse poder de convencer a todos nós do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, Senhor, nós acolhemos a Tua palavra e repreendemos em nome de Jesus todo e qualquer sentimento, espírito, movimentação contrária à palavra do Senhor, à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém? Amém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos e irmãs, não é novidade dizermos que nós estamos em meio de uma pandemia, embora por incrível que pareça, 1 ano e meio já se passaram, 1 ano e pouquinho, e às vezes eu fico vendo algumas atitudes, algumas reações, que me parece que já estamos esquecendo do momento que nós estamos, não é? Eu lembro que há uns 4 meses atrás era uma grande preocupação: não sai de casa, não vá a lugar nenhum, não faça festa, não se case, não é? E aí veio a primeira onda, uma grande preocupação, as contagens aos 100 mil
mortos. Eu lembro quando chegou aos 100 mil mortos, daqui a pouco 200 mil mortos, uma preocupação maior. E aí veio a segunda onda. Eu lembro exatamente, porque faz pouco tempo, eu lembro até o mês. Foi o mês de março. Eu estava namorando com a Karina, nós estávamos preocupados porque os hospitais estavam lotados novamente, a UTI 100%, e não se pensava nem na segunda onda. Em outras palavras, a segunda onda, na verdade, não se pensava nem que as UTIs poderiam chegar novamente a 100%. Chegou a segunda vez. E nós lá em casa, a família, já com a Karina, preocupados, tomando a vitamina, não é? E aí liberou de novo o comércio, está tudo liberado de novo. Então, a princípio, não vai acontecer mais nada. Por incrível que pareça, denominaram, não sei se pode ser tecnicamente isso, teve uma terceira onda, não é? E sexta-feira, o prefeito de Votuporanga, se eu não me engano, faz parte também das nossas preocupações, porque, se eu não me engano, o Cardoso não tem UTI, né? Então, nós contamos com o auxílio da cidade de Votuporanga, de Fernandópolis, de São José do Rio Preto, não é? Então, sexta-feira, a prefeitura de Votuporanga anunciou que a partir de amanhã, às 19 horas, começa novamente o toque de recolher, amanhã. Então, as igrejas que quiserem fazer culto em Votuporanga vão ter que fazer mais cedo um pouco, porque é toque de recolher. Agora, já em Cardoso, ainda não temos nenhuma informação, mas sem sombra de dúvida, se manter esses hospitais assim, logo vai chegar em Cardoso, toque de recolher novamente. Então, nós estamos ainda, irmãos e irmãs, até o final do ano, nesse período que é histórico, que vai permanecer pelo menos até o final do ano, e nós devemos tomar os nossos cuidados. Durante esse tempo, vocês todos concordam comigo, têm a mente muito fresca, não é? Durante esse tempo, o que pauta, não é? Assuntos, tanto para os governantes, desde os prefeitos aqui de Cardoso, o nosso governador do nosso estado, até mesmo o presidente da República, não é? Todo mundo está assistindo isso, o Brasil, infelizmente, porque a pandemia, irmãos e irmãs, é um problema mundial. Nós não podemos passar desse período e achar que foi uma coisa normal. Não foi, não é uma coisa normal. Nós, como cristãos, precisamos sair diferentes. Precisamos refletir tudo isso. Eu tenho essa grande preocupação. Eu estou desejoso de que os estudiosos da nossa denominação, que os doutores que a gente tem na nossa denominação, comecem a escrever a respeito disso, para que a igreja, para que o povo de Deus repense a respeito desse momento histórico, que temos que levar a sério, que graças a Deus, apesar, nós tivemos uma reunião do conselho, e nós falamos isso, é para agradecer a Deus, e a nossa irmã Edna acabou de orar, e é isso mesmo, no nosso arraial presbiteriano, aqui do nosso presbitério, até onde se sabe, apenas o fato, lá em Jales, com o pastor Joaquim, nós não perdemos nenhum membro por essa enfermidade, até este momento, e esperamos que isso continue, Até mesmo o pastor Joaquim, eu vou dizer aqui, está sendo gravado, mas eu fiz essa pergunta aos irmãos de Jales, lá depois de alguns dias eu fui perguntar, realmente, o que vocês acham? O pastor Joaquim faleceu de Covid? Foi dito como Covid, mas a gente sabe que o pastor Joaquim já sofria há algum tempo com o coração, Então o estado dele não deu tempo nem desse protocolo que a gente conhece de intubação, não deu tempo. Ele chegou de manhã no hospital em Jales, andando, e 4, 5 horas depois tivemos a notícia do pastor Joaquim, jovem, 52 anos, havia falecido. Tirando o caso do pastor Joaquim, de Jales, que inclusive foi meu colega de um seminário, estudei com ele foi uma turma antes da minha. Quando ele chegou no seminário eu já estava lá, Graças a Deus o nosso presbitério
não teve nenhum caso, nenhum óbito no nosso presbitério. Houve contaminação, mas não houve óbitos, e desejamos que isso continue, né? Mas quando a gente olha, você vai lembrar disso, eu anotei aqui, esses governantes, o que pautou durante esse período todo, continua sendo pautado, é a grande preocupação com o trabalho e com a saúde. Então alguns falam assim: você tem que ficar em casa. O nosso governador, vou dar o nome aqui porque continua sendo ele, fica em casa. E a gente ligava a televisão lá em Brasília e o nosso presidente dizia: sai para trabalhar. Porque se a pessoa não sair para trabalhar, ela não vai ter o que comer, e não vai morrer de Covid, e vai morrer de fome. Então nós brasileiros, até hoje, estamos com essas perguntas: ficamos em casa ou saímos para trabalhar? Esta até hoje é a pauta dos nossos governantes, e também a nossa preocupação em muitos momentos. O conselho, o presbitério tem que se reunir para tomar decisões, a Assembleia Geral tem que se reunir para tomar decisão, o que fazer. Abre a igreja, fecha a igreja, não é? Então essa preocupação continua e vai continuar até o final do ano. Por quê? Porque eu, por exemplo, ainda não fui vacinado, e a Karina disse para mim um pouco antes de sair que essa semana chegou a data da minha vacinação. Eu tenho 45 anos, devo ser vacinado essa semana. Fiquei sabendo pela Karina, não tive tempo, por causa que hoje é domingo, eu tive que correr atrás das atividades e vou pesquisar, mas devo ser vacinado essa semana. Mas tudo indica, irmãos e irmãs, que vai perdurar isso até o final do ano, e nós devemos continuar atentos, vigiantes, cuidadosos com essa questão. Ficar ou não dentro de casa, e até quando isso se sustentará, uma vez que as duas coisas são importantes, tanto o trabalho como a saúde é importante. O fato, irmãos e irmãs, que os dois, até hoje, os dois, têm gerado na população, não é? No Brasil, eu coloquei aqui até no mundo, porque é uma pandemia, é no mundo, uma inquietação enorme, uma preocupação enorme, que tem resultado. Você sabe o que eu estou dizendo? Milhares, olha essa expressão, porque é pandemia, milhares de pessoas ansiosas. O texto que nós lemos, não é? Olha que coisa interessante, Mateus 6, é o final do Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus. Onde Jesus, no início do sermão, ele aponta as bem-aventuranças. Olha como que Jesus fez o roteiro do seu sermão, o esboço do seu sermão. Jesus começa o seu sermão dizendo: bem-aventurados. Inclusive, eu até me lembro que a presbítera Darlene recentemente fez a liturgia. Ela perguntou: pastor, o que você vai pregar? Eu estava tão animado, eu queria pregar sobre as bem-aventuranças. Porque Jesus, bem pensado, ele começou o seu sermão, o único sermão praticamente, foi o único sermão, começou dizendo 9 bem-aventuranças, o que faz com que uma pessoa seja feliz de fato, de verdade. Ele começa dizendo assim: bem-aventurados sois, por exemplo, os pobres de espírito. Falamos hoje sobre os pobres na escola dominical. Então Jesus começa dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Depois ele vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, não é? E vai continuar dizendo as bem-aventuranças. Mas no finalzinho do sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte, que é o capítulo 6, ele poderia ter feito o contrário, começando a falar a respeito da ansiedade, mas ele começa falando da bem-aventurança e termina dizendo como nós cristãos, o que nós devemos fazer para não ficarmos ansiosos. Estão acompanhando a linha do raciocínio de Jesus? Outra coisa que eu disse hoje na escola dominical, eu gosto muito quando falo da Bíblia, é toda inspirada por Deus, mas quando é Paulo falando é uma coisa. Quem era Paulo? O que Paulo fez? Quem era Pedro? O que Pedro fez na igreja de Cristo? Que
João fez, discípulo amado de Jesus, que era especialista, o presbítero Darlene, em usar a palavra amor. Ele era especialista nisso. João, aquele que esteve na ilha de Patmos, um homem como eu e você, usado por Deus, né? E aqui Jesus, começando falando sobre a bem-aventurança e terminando dizendo para as pessoas: olha, se vocês não conseguirem, cristãos, povo, se vocês não conseguirem serem felizes, se vocês não conseguirem, povo, mundo, serem bem-aventurados, se vocês se esforçarem e não conseguirem, preste atenção. Se porventura vocês chegarem numa situação de ficar ansiosos, você conhece alguém ansioso? Você conhece alguém ansioso? Você tem visto alguém ansioso na pandemia? Depois eu vou mandar esse texto para você, e você vai mandar para alguém que você conhece, você vai orar por ele, você vai orar por ela. Uma pessoa que não é feliz, uma pessoa que sabe que está na igreja há muito tempo, há muitos anos, mas não consegue sentir esse sentimento que nós tínhamos. Que eu lembro que eu sou músico, eu dizia assim: vamos cantar aquela música, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Tem alguém alegre aqui? Pode dizer amém? Amém. Ai, que saudade. Daqui a pouco eu vou dizer assim: ainda não. Ai, que saudade da minha mocidade. A alegria está no coração daquele que conhece Jesus. A verdadeira paz está no coração daquele que conhece a Jesus. O sentimento mais precioso é daquele, Valdirene, que conhece a Jesus. Amém. Mas Jesus vai dizer: se por acaso, porventura, por algum desvio, por algum pecado, alguma coisa que aconteceu, que você perdeu a alegria, lembre-se de uma coisa: se você cair numa situação de depressão, se você cair numa situação de ansiedade, se você cair numa situação dessas novas doenças de hoje, não é? Pânico, que, irmãos e irmãs, não é pecado grave, não, é enfermidade, que está tudo dentro da ansiedade, está tudo dentro da palavra ansiedade, preocupação. Jesus está dizendo: se isso porventura acontecer, Ele vai dizer assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, 3 pontos. Não vou continuar, vou mandar no WhatsApp, porque o horário passou, porque vocês podem ler, senão eu vou estender. Vou continuar mais um pouquinho, mais 3 pontos que Jesus está nos ensinando aqui, para que a gente volte ao capítulo início do Sermão do Monte. Volte a ser feliz. Não eu, viu? O ser humano. Volte a ser feliz. Volte a ser bem-aventurado. Primeira coisa que todo cristão, e quando você for falar de Jesus, você precisa dizer a primeira coisa: ninguém pode, se você quiser anotar aí, mas vou mandar no WhatsApp. Primeira lição de Jesus: ninguém pode servir a 2 senhores. Versículo 24, Jesus vai dizer, nas palavras de Jesus: não tem como você servir a Deus e você servir às riquezas. Não tem como. Essa palavra serviço, estava até falando com o meu irmão essa semana, né, sobre ação trabalhista. Meu irmão tem uma empresa lá em São Paulo. Falei: como que estão os seus funcionários? Está tudo certinho? Estão registrados? Você está recolhendo INSS? Você está recolhendo o fundo de garantia deles? Está tudo certinho? Seus funcionários? E essa palavra serviço aqui, irmãos e irmãs, tem tudo a ver com isso. Quem que nós temos servido? Quem é o nosso Senhor? Deus é o nosso Senhor? Ou as riquezas é o nosso Senhor? Durante o nosso dia temos que servir, sim. Temos que trabalhar, sim. Porém, irmãos e irmãs,
temos como optar em servir a Deus ou as riquezas. Quem serve a Deus, o seu tempo é ocupado da maneira certa. Quem serve ao dinheiro, o seu tempo está totalmente voltado ao dinheiro e à busca dele. Quem lembra das palavras do apóstolo Paulo agora a Timóteo, dizendo, 1 Timóteo 6,10, Paulo vai dizer: porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E olha o que ele vai continuar dizendo: e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Que não falta hoje é pessoa atormentada. Eu conheci um rapaz lá em São Paulo, o presbítero Margarete, foi para o Japão, trabalhou 10 anos no Japão. Foi para lá pensando assim: eu vou para lá, vou juntar meu pé de meia, vou voltar para o Brasil, vou comprar uma casa, quem sabe lá em Cardoso, lá perto do Rio. Mas sabe o que aconteceu com eles, irmãos e irmãs? Foi lá para o Japão. Vocês sabem, deve conhecer alguém que foi para o Japão. Lá no Japão se trabalha 14, 15, 16 horas. Ele voltou com dinheiro, mas sabe o que ele voltou, irmãos e irmãs? Até hoje ele não conseguiu ser curado, com um trauma enorme, mental, por causa das 16 horas de trabalho. Voltou com dinheiro para comprar casa, uma casa com piscina em Cardoso, mas a sua saúde, infelizmente, foi completamente afetada. E hoje eu encontrava com ele na rua, e aquilo eu olhava, ele me cumprimentava, uma pessoa super bacana, com o olhinho um pouco puxado, e eu vi aquele semblante dele triste, eu querendo poder fazer alguma coisa por ele, para que ele pudesse voltar à sua plena saúde. Mas infelizmente, até o dia que eu voltei, que eu vim para cá, morar para cá, esse rapaz ainda, infelizmente, o caso dele afetou tanto a saúde dele, que dificilmente ele voltará a ser uma pessoa, na linguagem da medicina normal, né? Ele é uma pessoa que sofre anomalia hoje, está fora do normal. Então Jesus está dizendo para nós: não tem como nós servirmos a Deus e a riqueza. Por isso que a Josué, quem lembra de Josué? Está vindo na minha cabeça agora, né? A história de Josué, quando Josué, já no finalzinho lá da história, ele chama a família inteira, né? Chama todo o povo de Israel e fala assim: escolheis a que Deus servais. Escolheis a que Deus servais. Infelizmente tem muita gente, até dentro da igreja mesmo, que se diz cristão, que se diz servir a Deus, mas você vê que na sua vida, na sua agenda, no seu calendário, no seu orçamento, né, no seu dinheiro, Jesus não está ali, não faz parte da sua vida, do seu calendário, do seu dinheiro. Segunda coisa que lição que Jesus, ele nos ensina aqui: não andeis ansiosos. Não fique ansioso. Se ele está dando essa orientação, ele está dizendo para mim, para você, que existe a possibilidade de você optar em não ficar ansioso. Concorda comigo? Ele poderia dizer assim, presbítera Marli: procure um psicólogo, procure uma psiquiatra. Jesus poderia ter dito assim: tome 3 remédios por dia, de manhã, à tarde e à noite, que você vai ficar tranquilo, você vai ficar mais calmo. Não, a orientação de Jesus foi: não ande, que é uma situação contínua, né? Não fique, não ande ansioso. Na sociedade moderna seria assim, concorda comigo?
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que vocês haveis de comprar. Minha tradução da linguagem de hoje. Porque hoje não é você, a preocupação, olha só que coisa interessante, Jesus fala duas coisas, porque isso faz 2000 anos atrás, duas coisas que preocupam o homem, que você come e que você se veste. Se fosse só esse o problema, se o nosso problema, irmãos e irmãs, fosse só isso, só que a gente come e que bebe, já estava bem caminhado. Mas na tradução da sociedade moderna, uma sociedade capitalista, uma sociedade globalizada, uma sociedade industrializada, a pergunta correta seria: não andeis ansiosos, porque você deve comprar. É comprar. Se você vai comprar um carro, se você vai comprar uma casa com piscina, se você vai fazer uma viagem para os Estados Unidos ou não, né? Não é problema nenhum você fazer, mas isso não pode de maneira nenhuma tirar a sua paz. Né? Quem sabe um dia, já falei para a Karine, eu faço uma viagem internacional. Quem sabe? Então vamos começar a fazer a poupança agora, né? Guardar lá R$20, R$30 por mês. Daqui 15 anos nós fazemos a viagem. Mas isso não pode tirar de mim nem da Karina a paz, a confiança em Deus. O que mais me chama a atenção, irmãos e irmãs, é as pessoas, muitas vezes, por causa dessas questões, perder a paz, perder a confiança em Deus. Ou confia ou não confia. Então Jesus vai continuar dizendo, você está com a sua Bíblia aberta aí, vou seguir a orientação da pergunta Margarete, já eu termino, mas vou terminar. Jesus, né? Jesus continua dizendo, colocando algumas situações que é bom a gente pensar, né? Ele vai dizer o seguinte: olha só as aves do céu. Olha, até agora a palavra observa. Porque geralmente uma pessoa ansiosa, preocupada, doente, ela não consegue observar nada. Concorda comigo? Ela consegue entrar aqui, num espaço desse, e não observar, por exemplo, que aqui tem 2 ar-condicionados, certo? 2 caixas de som, um piano. Vocês viram isso aqui? Vocês observaram quando vocês chegaram? Vou falar uma coisa para vocês que eu observei quando a presbítera Margarete estava pregando. Eu observei isso aqui, ó. Até pensei assim: olha que legal isso aqui, hein? Eu já preguei uma vez usando